Novo, olha eu aqui outra vez, eu sou a Joy Matos do ateliê Joy Artesanato e hoje eu trouxe esse vídeo super legal do novo curso que eu estou lançando com os personagens Joel e Ellie do The Last of Us. Recentemente foi lançada a série pela HBO, porém já tem algum tempo, alguns anos, o game que já é muito aclamado, premiado e amado por fãs do mundo inteiro. Nesse vídeo eu vou ensinar você a fazer e produzir o Joel, tá? Vamos começar então. Você vai riscar os feltros. Os feltros mais escurinhos você pode riscar com giz de costura mesmo, tá? E no caso eu risquei toda a voltinha do corpo ali no feltro nude. Nós vamos fazer a costura em toda a volta do corpo, inclusive embaixo, onde vai ser colocado o sapatinho, deixando somente essa abertura aqui no pescoço para fazer, para desvirar a peça e fazer o enchimento, tá? É importante você dar um pique embaixo da perninha e embaixo dos braços, bem próximo da costura, porém tomando cuidado para não cortar o ponto, tá? Dessa forma não vai ficar repuxando na hora que a gente virar. A calça tem um macetinho, como ela é pequenininha eu quero costurar ela na máquina, tá? Tem um macete, a gente risca, corta ali com uma bordinha para fazer a costura e desvirar depois. Mas antes eu vou posicionar o bolsinho na parte de trás e vou posicionar aqui a baguilha, a parte que é o zíper, né? Vamos simular o zíper na parte da frente da calça. Vou passar ali na máquina de costura, você também pode fazer com ponto atrás à mão, tá? Então aqui eu já passei a costura em toda a volta do bolsinho e também na baguilha, ó como fica. Se for fazer à mão, faça pontos bem delicados, bem pequenininhos, tá? E agora a gente vai posicionar direito com direita e primeiro nós vamos fazer uma costura somente no meio das pernas. Depois que você já costurou, abra a perninha, abra a costura também e vamos dobrar a barra da calça para o lado de dentro. E aí então nós vamos passar a costura na barra antes de fechar as laterais da calça. Prontinho, aqui eu já fiz a costura nas barras e agora nós vamos fazer na lateral, tá? Aí então fechamos e finalizamos a calça. E agora nós vamos fazer a camisa. Já risquei ali, cortei com uma pequena margem e no caso nós vamos posicionar o bolsinho antes de fechar a camisa. Na parte da frente ali onde tem o corte, que tem a marcação no molde, né? Nós vamos posicionar cuidando, verificando a parte de trás ali onde está o risco, para não posicionar o bolsinho onde vai a costura, tá? Lembrando que eu usei o mesmo molde para fazer a camisa, tanto da parte da frente quanto a parte de trás. A diferença é que na parte de trás você não vai fazer esse V invertido ali embaixo, essa abertura da camisa, tá? Passei então uma costura ali fazendo o detalhe do bolso, tanto no meio quanto nas laterais do bolsinho. Posicionei direito com direito da camisa e vou começar fazendo a costura então ali pelo ombro, do pescoço até o ombro e depois na parte das laterais da camisa. E eu só vou cortar ali separando a manga das laterais depois de passar a costura, fica muito mais fácil. Faça também uma barrinha na parte de baixo para fazer um acabamento na camisa, tá? Depois de todas as peças costuradas e desviradas, para facilitar na hora de vestir, antes de encher o corpinho, eu introduzi um palito de churrasco em cada perninha e então vesti a calça. Olha como fica muito mais fácil. Aí depois que você já vestiu a calça, retire os palitos, ele não vai ficar no corpo não. E aí então nós vamos vestir a camisa. Para facilitar, você levanta os bracinhos do bonequinho para cima, tá? Ergue assim, puxa ali pela golinha da camisa. E aí depois nós vamos posicionar a mãozinha na manga e introduzindo, pode ser com a ajuda de uma pinça também.
Vai ajeitando as mãozinhas com paciência. Se ela entrar ali meio distorcidinha, você vai com o tato verificando, ajeitando. É bem tranquilo, não é difícil, é bem facinho de vestir. É importante que faça isso antes de encher, porque depois de cheio fica praticamente impossível. Prontinho, o corpinho já desvirado, a roupinha vestida. Agora nós vamos introduzir a fibra siliconada dentro do corpo. Você pode utilizar ali palito de churrasco, aqueles enchedorzinhos de boneca, pinça, o que for mais fácil para você, o que você tiver aí. Eu uso palito de churrasco mesmo e vou introduzindo em pequenas quantidades. Não coloque muito de uma vez, porque senão corre o risco dela ficar empelotada, não ficar bem compacta, não deixar algumas partes bem durinha, bem compacto, e o corpo precisa estar bem cheinho, lisinho, porque não pode ficar nenhuma parte sem preenchimento, tá? Então faça com bastante calma, introduza pequena quantidade e compacta bem em todas as extremidades, tá? Aqui eu já finalizei e fechei ali o pescocinho, tá? Eu fechei com outra cor para vocês verem como fiz, mas faça com a cor da linha mesmo. E já passei um pouquinho de cola na parte de trás da gola para ficar viradinha para fora, certinho. Agora nós vamos fazer o pezinho, na verdade o sapatinho, né? Já cortei ali a sola de papelão, coloquei num pedaço de feltro preto e recortei a volta com uma pequena margem pra gente fazer a costura. A língua do tênis, a parte da frente ali, eu vou fazer dupla, para ficar com uma estrutura bem bacana, tá? Não deformar. Então nós vamos dublar, eu dublei ali com a cola quente mesmo, tá? Só que tome cuidado para não passar na bordinha onde nós vamos costurar ali na frente, porque senão depois vai machucar seu dedo, vai ficar muito difícil para fazer os pontos, tá? Deixa ali uma pequena margenzinha, como eu mostro para vocês aqui no vídeo. Já na língua você pode passar também nas bordinhas ali, deixar bem certinho, que não vai ser feito nenhuma costura, tá? Uma dica muito legal que eu vou dar para vocês, eu sempre passo nos vídeos que eu faço, tenha um isqueiro. Com o isqueiro você vai fazendo todo o acabamento ali desses fiapinhos que vão formando no feltro, conforme você vai manipulando, vai passando rapidamente em todas as extremidades, vai passando ali onde formar alguma penugem, para deixar lisinho e compacto o feltro, fica bem legal, tá? E depois que a gente faz a costura, também é legal ou você passar o ferro de passar roupa, para desfazer os gruminhos ou alguma ruguinha que fica na costura, ou até mesmo passar o isqueiro novamente por toda a costura que você fizer, tá? Agora que nós já dublamos a parte da frente, eu vou posicionar, colocando só um pinguinho de cola ali na frente para não sair da posição. Ali na frente, ó, fazendo a curvatura nas laterais, cuidando para que fique certinha a posição, não fique torto, né? Mais para um lado, mais para o outro. E aí então nós vamos fazer o caseado em volta. Aqui eu já estou finalizando o caseado, mostrando para quem ainda não tem tanta intimidade, poder ver como que é feito o ponto caseado. Você faz um pontinho mais lá na frente, formando uma argolinha, e passa a agulha no meio, tá? Formando um laçadinho. E depois que você finalizar, eu vou mostrar ali como que eu faço para esconder o nozinho, né? Eu fiz ali o arremate, e aí você passa a agulha por dentro do último ponto, e sai lá na frente, assim você esconde o nozinho dentro da costura, não vai ficar aparecendo nada.
Agora vamos posicionar as laterais do tênisinho também, cuidando para que fique certinho. Não pode deixar torto, tá? Se quiser, pode colocar com um pinguinho de cola ali na frente, que assim já não vai sair da posição. E aí nós vamos casear ali toda a voltinha do sapatinho. Ali na frente, passe um pinguinho de cola nessas aberturinhas para que fique bem certinho, tá? Não fique aparecendo enchimento lá na frente. Só vai ficar aberta na parte que nós vamos passar o cadarcinho. Depois eu cortei uma tirinha fina no feltro preto. Não tem uma medida certa, tá? E aí nós vamos colar em toda a volta da costura, formando o detalhe da sola do sapato. E aí, então, corte o excesso. Ó, passei ali uma colinha naquela abertura que ficou na frente para dar um acabamento, deixando realmente só a abertura onde nós vamos fazer a passagem ali do cordãozinho. Então, com o fio dublado, passei na agulha formando 4 fios para ficar grossinho. Comecei ali por cima, passando o cadarcinho. E aí nós vamos introduzindo essa linha, formando uma espécie de Z. Veja bem como que eu vou fazendo. É opcional, tá? Eu vou fazer como eu faço nos meus sapatos, tá? Você começa ali por cima de um lado, baixando um pouquinho do outro, baixando do outro, ó, até formar um Zzinho. E aí depois nós vamos retornar, passando então a agulha entre os pontos que nós formamos. E aí vai formar vários X. Mas você pode fazer conforme o seu gosto, tá? Olha que gracinha que tá ficando esse mini sapatinho, gente. Depois que eu finalizar, corte ali o excesso do cordão. E eles vão ficando assim, ó. Que gracinha. Ver se eu aguento esse tamanho de sapato. Muito fofinho, né? Depois de finalizar os 2 sapatinhos, nós vamos introduzir um pouco de fibra na parte da frente, para ele ficar bem bonitinho, né? Redondinho. Só deixando ali a parte que vamos encaixar a perna sem o enchimento. Passe uma quantidade generosa na parte de baixo ali, na base da perna, e posicione no tênisinho até secar essa cola. Faça isso com os 2. Aí, por último, nós vamos puxar esse cordão, deixando bem justinho na perna e formar o lacinho. Faça 2 vezes o lacinho para não correr o risco desse tênis abrir. Tá? E depois, se você quiser, passe cola na parte de trás, se for necessário, coloque um pouquinho de enchimento também para deixar redondinho. E agora vamos fazer o acabamento da camisa. Corte uma tira da mesma cor da camisa e vai fazendo ali o detalhe, que é onde nós posicionamos o botão. Corte o excesso ali pertinho da gola, ó. E vai ficar assim, bem realístico, bem bonitinho, tá? Olha que gracinha que ficam os detalhes dessa roupinha. Aí eu cortei uma faixa com aproximadamente 2 centímetros de largura. Não tem um tamanho correto ali, tá? Eu fiz meio que no olhômetro mesmo, que eu vou fazer o detalhe da dobra que ele faz na manga. E aí você vai passar a cola nas extremidades dessa faixa e dobrar para dentro. Faz de um lado e faz do outro.
Depois a parte que a gente colou pra dentro, você vai passar a cola e colar em toda a volta da manga da camisa, formando então esse detalhezinho como se ele estivesse dobrando a manga da camisa no braço, tá? E corte o excesso, faça isso nas duas, nos dois braços. Agora vamos para a parte que precisa de bastante atenção e é a mais interessante de todo o curso, que é o rosto, né? Vamos precisar de uma agulha bem fina, pega a mais fininha que você tiver, e linha de costura comum, tá? Vamos começar com a linha preta dublada, ou seja, vai passar uma vez na agulha e fazer o nozinho formando 2 fios. E vamos bordar a volta do olho dele todinha com ponto atrás. Se você quiser, tem vários vídeos aula aqui no canal de outros cursos que eu mostro também como que eu faço bem certinho, tá? Mas aqui eu tô mostrando pra você também. Mas como nesse caso o rosto, a cabeça é bem pequenininho, talvez você tenha um pouquinho de dificuldade de ver. Mas olha só, o ponto precisa ser bem delicado. Como os traços são bem delicados, são bem pequenininhos, você vai fazer pontinhos bem pequenos também. Tomando muito cuidado de atrás ficar alinhado um ponto no outro, para que depois, na hora que você rasgar esse molde, não tenha uma surpresa vendo tudo torto. Então, olha lá, você sai mais na frente ali do último ponto e retorna para o último ponto. É o ponto atrás comum que nós já somos bem acostumados a fazer, né? Se você ainda não faz, volte nos vídeos aulas que eu tenho aqui no canal e assista também até você se familiarizar bem. Gente, é muito importante olhar. Lá atrás, o ponto precisa voltar exatamente alinhado, encostadinho no último ponto que nós formamos, tá? Ó, saí ali na frente, retornei para o último ponto, visualizei lá atrás, vi que a agulha saiu exatamente onde está o último ponto, para que fique alinhado depois. E assim nós vamos contornar toda a volta desse olhinho, inclusive ali a íris dele, tá? A parte de dentro do olhinho eu também vou fazer com a linha preta. Só não vamos preencher, só o contorno ali da íris você vai fazer, tá? O preenchimento vai ser só depois da gente rasgar o molde. Não tenha pressa, faça devagar, vai curtindo o momento. É muito legal a gente fazer bordado. É terapêutico, é gostoso, não tenha pressa. E valoriza demais o trabalho. Faça pontos delicados, pontinhos pequenos, bem retinhos, seguindo toda a linha, todo o desenho do nosso personagem. Aqui no caso, com a linha preta, nós vamos bordar somente essa parte dos olhos, tá? Que é o contorno dos olhos, e também o contorno da boca. Aliás, só a divisão da boca também, tá? Porque como ele tem barba, não vai ser necessário bordar os lábios dele. E com a linha preta também bordei ali a parte de baixo do narizinho dele, sabe? Onde tem os buraquinhos? A parte de baixo somente, tá? As laterais não vamos fazer com linha preta. Agora eu vou utilizar a linha marrom escuro, também dublado,
Ó, como você pode observar na imagem, já bordei os olhos, a parte de baixo do nariz e a boca com a linha preta, tá? E agora com a marrom, nossa, gente, olha o trovão, tá uma chuva aqui, voltando. Agora nós vamos com a linha marrom bordar as laterais do nariz, essas marcações que temos aqui do nosso nariz. Lembrando de tomar cuidado de alinhar os pontos, tá? Ó, formou o ponto, olha atrás para ver se tá tudo alinhado, o último ponto com o penúltimo ponto, tá? Sai ali um pouquinho mais para frente com a agulha, retorna até o último ponto, olha atrás se tá alinhado e puxa. Agora que já bordamos as laterais do nariz, nós vamos bordar a sobrancelha. Para bordar a sobrancelha, eu vou passar o fio dublado na agulha formando 4 fios então, tá? E aí, para bordar a sobrancelha, nós não vamos fazer ponto atrás, vamos fazer o ponto cheio. Eu inicio pelo contorno de baixo da sobrancelha e faço um ponto no contorno de cima. Entro novamente embaixo e saio em cima. E assim nós vamos fazer sucessivamente, deixando os pontinhos um do ladinho do outro, preenchendo toda a sobrancelha. Assim dá um aspecto mais natural, mais realístico à peça, tá? Fica bem mais bonitinho do que o ponto atrás. Ponto embaixo, ponto em cima. Entro embaixo e entro em cima. E assim você vai fazer as duas sobrancelhas. Como mostro na imagem, eu vou utilizar um tom de marrom mais claro para fazer o bordado das linhas de expressão do nosso boneco. Ali o bigode chinês, as ruguinhas na testa, as expressões dos olhos e essa parte do meio do nariz ali, aquele tracinho que tem no nariz para dar o relevo, tá? Da pontinha do nariz. Depois de bordar quase tudo, nós vamos então com a agulha um pouco mais grossa fazer furinhos ao redor do contorno da barba todinha, tá? Vai espetando ali a parte mais grossinha da agulha
porque nós vamos fazer marcações com uma caneta de ponta fina. Furamos todo o contorno da barba com agulha e com essa caneta estilo nanquim, que tem a ponta bem fininha, que você compra em qualquer papelaria, você vai introduzindo nos furinhos para fazer a marcação de toda a barba. Essas canetinhas são excelentes para fazer detalhes nas peças, detalhes de sardas, de pintinhas, de cílios. Eu uso bastante, gente, recomendo que vocês comprem. No caso dessa, ela é um tom de marrom escuro, tá? E depois que nós fizemos toda a marcação da barba, nós vamos rasgar o molde. Isso mesmo, rasgar o molde todinho da peça. E essas partes que são menores, que são um pouquinho mais difíceis de desprender, você pode utilizar uma agulha para te auxiliar, tá? E agora nós vamos preencher a íris do olho com um tom de verde musgo mais escuro. Eu dublei a linha na agulha, formando 4 fios. E assim como na sobrancelha, nós vamos preencher a íris do olho com ponto cheio, introduzindo a agulha de um lado do contorno e entrando no outro contorno. Ó, eu entrei com a agulha de um lado e saí do outro lado. Vou entrar com a agulha de novo, um pouquinho mais abaixo, porém bem rente ao outro ponto, e vou sair do outro lado novamente. E assim até que a gente cubra toda a íris do olho, tá? Faça isso nos dois e finalize. Agora nós vamos posicionar a parte da frente e de trás da cabeça, e a orelha, nós não vamos fazer o preenchimento com fibra. Para que ela fique achatadinha e não deforme a cabeça na hora de encher, eu passo cola quente ali na orelha, delimitando a linha do rosto que separa a orelha ali, tá? Cuidado para não passar muito e acabar não deformando ali a parte do rosto. Passe uma quantidade bem pequena e colhe as duas partes. Agora nós vamos fechar toda a volta da cabeça com ponto caseado, tá? Começamos pela parte de cima da cabeça e vamos dar toda a voltinha ali. Tome cuidado para fazer pontos bem pequenos e delicados, porque como a cabeça do boneco é num formato realístico, proporcional ao tamanho do corpo, ela é pequena. Então, se fizer pontos grandes, vai ficar ruim. Preciso que você faça o ponto bem pequenininho, bem delicado, sem pressa. Preocupe-se em fazer os pontos com os espaços iguais. E assim vai ficar um formato bem delicado da cabeça ali. E na hora que a gente for preencher com a fibra, vai ficar bem certinho o formato do rosto. Deixei ali apenas uma pequena abertura na parte de cima da cabeça para fazer o preenchimento com fibra, tá? Vamos introduzindo pouquinho de fibra, não coloque muito de uma vez só. Com auxílio da pinça, ou pode ser com palito de churrasco, como você achar melhor, pontinha da tesoura, delicadamente nós vamos empurrando essas pequenas porções por toda a extremidade da cabeça, modelando ali o maxilar, o queixo, deixando bem redondinho, tá? O macete é você empurrar a fibra pelas extremidades da cabeça, sem deixar o meio muito cheio. Porque como ainda vamos introduzir o pescoço nessa cabeça, se você deixar muito cheio, vai acabar deformando e formando
uma espécie de balão na frente, né? E não é isso que nós queremos. Por isso, preencha bem as laterais da cabeça, ali as extremidades, tá? E no meio deixe cheinho, porém não tão cheio. Não deixe dura a cabeça, né? Muito compactada as fibras, porque senão depois vai ter dificuldade de introduzir o pescoço do boneco. Depois de encher toda a cabeça, finalizar a parte de cima com ponto caseado, ó, pode ver que ela não ficou tão cheia no meio, tá? Agora nós vamos virar para o outro lado e vamos medir a largura do pescoço na parte de trás da cabeça. Com a caneta faço uma marcação e aí nós vamos fazer um corte ali para introduzir o pescoço dentro dessa cabeça. Não faça esse corte muito para baixo ali, tá? É um dedinho mais ou menos acima do queixo. E aí vamos introduzir o pescoço. Não deixe a cabeça muito para cima. E agora com ponto invisível, nós vamos costurar toda a volta dessa cabecinha, tá? Reforce a linha com pelo menos 4 fios para ficar bem firme e não correr o risco dela sair. O ponto invisível é assim, você vai fazer um pontinho na cabeça, outro no pescoço um pouquinho mais à frente. Depois você volta a fazer outro pontinho na cabeça, volta a fazer outro pontinho no pescoço e assim sucessivamente. Pontinho mais à frente na cabeça. E aí você puxa a linha para esconder esses pontos. Não façam muito pontos antes de puxar a linha, senão você vai ter dificuldade, tá? Faça mais ou menos uns 5 pontinhos invisíveis, já puxa a linha, tá? Para esconder esses pontinhos, fica muito mais fácil. Você vai fazer isso dando a volta em toda a cabecinha, porém ali na parte da frente, não costure rente ao queixo, tá? Deixe assim uma profundidade no queixo. Faça os pontinhos ali mais próximo do corte mesmo. E agora nós vamos dar um pouco mais de profundidade e expressão nessa cabecinha aqui. Com a linha da mesma cor do rosto, nós vamos introduzir a agulha na parte de trás, saindo ali bem no cantinho do olho, formando um ponto pequeno e voltando para a parte de trás da cabeça. Puxe um pouquinho para trás a linha, dando uma leve profundidade no olho. Retorne com a agulha no mesmo ponto que você formou ali na frente e volta para trás novamente. Assim nós vamos reforçar esse ponto. E agora nós puxamos para trás. Cuidado para não puxar muito e não deixar o olho deformado, tá? Quando der a profundidade ideal, nós fazemos um pontinho ali atrás, formando um nó, para que não escape então esse ponto que fizemos ali na frente. E agora com a agulha nós vamos para o outro olho. Entrando ali no cantinho do outro olho também e fazendo o mesmo processo. Agora vamos dar profundidade nas laterais do nariz, ali onde tem o bigodinho chinês, tá? Introduza a agulha na parte de trás, saindo ali no cantinho do nariz,
formando um pontinho na direção da linha do bigodinho chinês e voltando para trás, dando um pouquinho de profundidade, não muito também. E aí você sai do outro lado e faz a mesma coisa. E aí, com a ponta da agulha, nós puxamos a fibra para frente, na pontinha do nariz, ó. Pode fazer um pouquinho de força, que assim nós fazemos um pequeno relevo no nariz dele, dá um efeito bem bacana, tá? O cabelo nós vamos dublar. Eu vou dublar com cola quente mesmo, tá? Recortei primeiro uma vez. Depois passei um pouquinho de cola quente, posicionei no feltro. E aí nós vamos então passar cola em toda a parte do cabelinho. Porém, tome cuidado para não passar ali na extremidade do cabelo, que é onde nós vamos fazer o ponto caseado. Senão depois vai dificultar muito na hora de costurar, tá? Para facilitar, como o cabelinho é cheio de ondulações, eu colei o molde sobre o feltro com fita larga, fica muito mais fácil e preciso o corte, tá? Então você pode fazer isso, posiciona o molde sobre o feltro, cola com fita larga, durex mesmo, tá? E aí você faz o recorte em volta e vai ficar perfeito. E aí então faz como eu estou ensinando para você. Pega essa parte que você já recortou, cola sobre um pedaço de feltro. E aí então nós vamos recortar dublando esse cabelinho, ele precisa estar bem estruturado. E isso nós fazemos na frente e atrás. Tá vendo que ali na pontinha eu não passei a cola? Eu tive esse cuidado para não dificultar na hora da gente costurar. Isso na parte da frente, na parte da franja ele tá todo coladinho e na parte de cima onde vamos fazer o caseado está sem cola. Agora nós vamos posicionar, ali na apostila que você adquiriu vai ter o gabarito certinho se você precisar, tá? Mais importante é que esse cabelo cubra uma partezinha da orelha ali e ela precisa tampar uma pequena parte da barba, ali do início da barba, né? Ela se junta, o cabelo e a barba vão se juntar. E aí nós passamos um pouquinho de cola para juntar o cabelo no rosto. E a parte de trás, tome cuidado para posicionar o cabelo de forma que encaixe as duas partes certinhas. Pode colar ali toda a parte de trás do cabelo. Se necessário for, você introduza 2 alfinetinhos, um de cada lado, para que a cola seque e você não precise perder tempo. Mas é importante que fique ali fixo para secar bem a cola, sem deixar marcado e descolando a parte de trás. E agora então nós vamos casear toda essa volta. Vamos começar a pintura. Eu utilizo esses giz de cera seco que eu comprei na Shopee mesmo, gente. Não é caro e é maravilhoso para fazer detalhes sombreados na peça. Usei esse tom que é pastel, mais escuro que o feltro. Ele é um marrom, quase alaranjado. E aí então nós vamos dar essa pequena corada ali no rostinho dele, passando suavemente, cuidado para não passar muito forte, dando um tom mais corado no rosto, porque ele tem o rostinho queimado de sol. Ali próximo do cabelo, perto das linhas de expressões, nós também vamos escurecer um pouquinho. A boca dele você pode fazer a marcação, não precisa ficar certinho, porque como vai ter barba, né? A barba vai delimitar esse lábio também. Importante é dar essa corada ali no lábio. Aí eu utilizei um tom de marrom, não muito escuro também. Vou passar ali nas laterais do nariz, suavemente também, para dar profundidade, o sombreado ali das laterais do nariz.
Dá muita diferença. E ali também, bem no cantinho dos olhos, com muito cuidado. Se você preferir, tiver um pouco mais de segurança, use um pincel macio, tá? Para fazer esse sombreadinho. Eu já faço com a pontinha do giz mesmo, que é mais tranquilo para mim. Dei uma sombreadinha ali também embaixo do nariz, bem de leve. Olha como já deu um efeito de relevo, né? E com o giz de cera branco, eu vou sombrear, aliás, eu vou clarear, iluminar somente esse traço em relevo que a gente tem no nariz aqui. Eu faço um risquinho no meio e uma bolinha na pontinha do nariz. Aí passo um pouquinho ali na testa, entre o limite do nariz e a sobrancelha, bem suave mesmo, gente. Vai dando tom devagar, para não ficar muito forte. E aquela mesma canetinha que nós fizemos a delimitação da barba, eu vou aproveitar ali para dar mais profundidade no buraquinho do nariz, tá? Aumentar um pouquinho ali esse buraquinho do nariz. E vou também dar um contorno bem suave no lábio dele. E como eu passei o giz para fazer dar uma corzinha no lábio, né? Deu uma apagadinha na linha preta que tem ali no meio do lábio do Joey. Então, com a canetinha eu passei por cima para voltar a ficar escurinho esse traço. Delimitei ali o lábio, o contorninho, mas não é necessário, porque como vamos passar a barba em volta da boca, não vai aparecer, tá? Ó, observe, se você quiser reproduzir aí, fica à vontade. E agora nós vamos ali ligar esses pontinhos da barba, delimitando onde nós vamos passar a cola, para então grudar toda a barbinha ali sem passar do traço que nós estamos fazendo, tá? É importante porque a barba dá toda a característica do personagem. Não precisa fazer um traço muito forte, passei a canetinha bem suavemente ali, somente para me guiar mesmo até onde é o limite da barbinha dele, tá? E agora a barba realística, gente, vocês vão se surpreender como é fácil de fazer. Peguei um pedacinho do feltro marrom do tom do cabelinho dele e nós vamos puxando fibras desse feltro. Puxa, dá uma leve modeladinha ali, uma juntada nessas fibras. E agora nós vamos passando cola nessa marcação que nós fizemos da barba. Passa uma quantidade um pouquinho generosa, para que pegue e prenda toda essa fibra na barbinha, né? E não fique soltando nenhum pelinho. Então aí você vai compactando ela na cola. Também não passe muito para que não fique manchada essa barba. É uma quantidade razoável para prender toda a fibra ali onde você passou a colinha. Então, com cuidado, aos pouquinhos nós vamos pegando fibra do feltro, passando colinha na marcação da barba e prendendo esses tufinhos ali na cola, tá? E o efeito fica maravilhoso. As pessoas vão olhar e não vão entender nada. O que é isso aí? Como que ela faz essa barba tão perfeita? E é isso, gente, simples assim. Olha que legal que fica.
E agora nós vamos fazendo por toda a barba, sem pressa, com bastante capricho, passando um pouquinho de cola e colando os tufinhos em todas as extremidades. Olha como já tá ficando legal, ó. O personagem já está ficando cada vez mais parecido. E essa técnica você pode utilizar para qualquer trabalho que você possa fazer. Fica muito bacana, não só para fazer barba, mas para quem tem o peito cabeludinho, se for fazer alguma caricatura. Para aqueles personagens que têm o cabelo mais ralinho, também dá para utilizar essa técnica. É muito legal. Olha que bacana que fica. Fica muito real. Tá vendo, ó? E aí nós vamos fazendo isso em toda a extremidade da barba, toda a marcação que nós fizemos até finalizar. Agora nós vamos utilizar a tinta para tecido Acrylex para fazer o branquinho dos olhos e dar uma reforçada ali na iluminação do nariz. Você vai utilizar a ponta de uma agulha, pode ser uma agulha um pouco mais grossinha, e aí você vai molhando um pouquinho a pontinha da agulha na tinta e com bastante cuidado nós preenchemos com a tinta branca as laterais do olho ali. Ó, molha com pequena quantidade e vai clareando ali o branquinho dos olhos com bastante cuidado. Certo? Ali eu reforcei o brilho na pontinha do nariz, que é o que vai projetar para frente, vai dar esse relevo. Dei uma clareadinha ali, uma iluminada no lábio inferior somente. E aí nós vamos fazer o sombreado, a sujeirinha na roupa com tinta marrom, também Acrylex para tecido, tá? Coloquei uma foto ali como referência. Vamos molhando o dedo, a pontinha do dedo, pode ser um pincel também, se você preferir. E nós vamos sujando ali toda a roupinha dele, tá? Nessa parte não precisa ter uma regra. Basicamente é molhar o dedo, sujar o dedo e sujar a roupinha. Utilizei também um palito de churrasco para fazer algumas gotas de sangue. Basicamente, essa tinta marrom simula o sangue seco, né? E ali no joelhinho dele você também vai sujar, porque como ele se arrasta bastante, então é bacana você ter essa percepção. Uma das coisas que suja bastante em personagens pós-apocalíptico são os joelhos, a pontinha do sapato, ali a parte de trás da calça, do sapatinho também. Agora, a mão livre mesmo, eu recortei algumas mechinhas para dar um relevo, uma profundidade também no cabelinho dele. Não tem uma regra também, você vai cortando ali umas ondinhas, vai posicionando, vendo como fica melhor. É bem bacana você ter imagem como referência do personagem para você poder se inspirar, né? Eu deixei uma foto ali do lado para poder chegar o mais próximo possível do personagem. Então eu fui recortando ali umas partes onduladinhas, posicionando do jeito que eu achava bacana e colando, tá? Ó como fica legal, dá uma boa diferença. Aí eu comprei uma cartela com uns strass, só que eu colei a parte do brilhinho para dentro, deixando a parte metálica para fora, simulando os botõezinhos, tá? Coloquei um em cada bolso
E aí posicionei também os botõezinhos ali no meio da camisa, tá? A mão livre também eu cortei uma pequena faixinha da cor da camisa do Joel. Não tem um tamanho específico, né? Nós vamos fazer o reloginho dele. E para fazer esse efeito emborrachado do relógio, nós passamos um pouquinho de cola ali no feltro. E aí com a tesoura ou com uma régua, você vai pressionar a cola ali até ela secar. Quando você sentir que ela deu uma esfriadinha ali atrás, aí então você retira, tá? Ó, ela vai fazer esse brilhinho ali, esse como se fosse um emborrachadinho. Faço mais um pedacinho. Pressiono a tesoura ali para deixar retinho. Espera secar. Quando você sentir que esfriou bem, você puxa e vai estar esse efeito emborrachado. Aí então nós vamos recortar uma tira bem fininha. Não tem um tamanho específico, né? Eu cortei ali para simular o reloginho no pulso do Joel. Você vai cortar mais ou menos uma medida do tamanho da largura do braço dele. Faço o mesmo processo em mais um pedacinho de feltro agora para fazer a parte do ponteiro. Nós vamos recortar um círculo bem pequeno, um pouquinho mais largo que a pulseira, e vamos colar ali para formar o reloginho. Para fazer a mochila, nós vamos recortar as partes que estão no molde e a faixa não está lá no molde. É só você cortar uma faixa com aproximadamente 1,5 cm, 2 centímetros de largura e comprida o suficiente para você dar a volta ali na parte da frente da mochila. Nós vamos posicionar mais ou menos ali no começo da curvinha e aí você vai começar a casear toda essa voltinha, tá? Você pode casear, pode costurar com ponto atrás, eu prefiro fazer caseado mesmo. E depois nós vamos desvirar essa mochila. Não vou deixar aparecendo os pontos, tá? Depois que finalizamos todo o caseado ao redor da faixinha da mochila, nós vamos cortar ali o excesso. Como eu falei, eu não cortei num tamanho exato, tá? Corta esse excesso. E aí nós posicionamos a parte de trás da mochila também. E começamos a casear dali da pontinha. Ó, posicione certinho. Se você preferir, você pode prender com alfinete. O importante é posicionar e deixar bem retinho, tá? Agora já costurei toda a volta. Opa, deu uma soltadinha ali no ponto. Para não perder essa costura toda, eu passei um pouquinho de cola nessa pontinha ali, que aí não vai soltar essa costura.
Às vezes acontece, né, gente? Faz parte. Eu desviro a mochila para dar uma conferida nos pontinhos, ver se ficou tudo costuradinho, certo? Tá tudo ok, tudo corretinho. Agora eu vou recortar num papelão o quadradinho do tamanho do fundo da mochila, tá? Para deixar modeladinho ali. Posicionou, viu que serviu direitinho, deu o tamanho correto. Então nós vamos desvirar ali e colar esse fundo na mochila e depois você pode desvirar novamente. Assim ela vai ficar certinho como o do personagem. Você vai dobrar ali as pontinhas das extremidades para dentro. E agora nós vamos fazer o bolso. Primeiro eu vou fazer uma barrinha na parte de baixo, que é maior. Ó, passa um pouquinho de cola ali, dobra para dentro. E aí posiciona na parte menor ali do bolsinho, simulando o zíper. Vai dar um acabamentinho bem bacana. Tá? Pressiona um pouquinho até secar. E agora nós vamos unir ali essas aberturinhas que tem nas laterais do bolsinho, tá? Você vai costurar, isso vai dar um relevo nesse bolsinho. Com o auxílio de um alfinete, posicione o bolsinho na parte de baixo ali da mochila, na frente, né, obviamente. E aí, então, nós vamos dobrando levemente para que ele fique em relevo e não fique esticado a costura na frente, tá? Esconde o nozinho ali na parte de dentro e nós vamos fazer uma costura invisível ao redor de todo esse bolsinho. Faz um pontinho ali na mochila. Um pontinho mais à frente no bolso, outro pontinho na mochila, puxa a linha, vai puxando, ela vai escondendo o pontinho para dentro. Passa outro pontinho no bolso e assim você vai fazer toda a voltinha, tá? Lembrando, vai deixando fofinho esse bolso, não deixe muito esticado. A gente quer que tenha a impressão que essa mochila está cheia. Cortei algumas tiras fininhas com aproximadamente uns 2 milímetros de feltro marrom. Nós vamos fazer os detalhes da mochila. E ali nas laterais nós vamos dobrar para dentro, passar um pouquinho de cola, deixando a mochila nesse formato, ó. Posicionamos 2 tirinhas rente ao bolsinho, conforme eu estou demonstrando ali no vídeo. Dobramos e aí eu vou passar cola na tirinha marrom por cima desse bolso. Eles devem se encaixar, tá? A tira de cima com a tira de baixo, deve ficar encaixadinha. Na mochila do personagem tem esses detalhes de tarraxa, então eu colei aqueles strass que eu fiz o botãozinho, eu também colei ali nas tiras marrom. Eu vou encher essa mochila, porém não precisa deixá-la muito cheia não, nós vamos deixá-la fofinha, tá?
Introduz ali pela lateral com a ajuda de uma pinça ou de um palito uma quantidade razoável de fibra siliconada. Cortei 2 tiras da mesma cor da mochila, com aproximadamente 13 centímetros de altura, com 2 de largura. Nós vamos utilizar essas fibras para fazer a alça. E aí cortei também mais uma tira, mais ou menos a mesma largura da alça que nós cortamos agora. Ó, só que aí ela vai ter aproximadamente uns 3 centímetros de altura. Eu quero fazer os bolsinhos das laterais, ó. Vou fazer uma dobra, arredondei ali a pontinha que vai ser o bolsinho, colei as laterais para formar o bolsinho. Como se fosse um envelopinho, ó. E aí colei essa parte em cima, por cima, né, essa parte arredondada, e vou colar na lateral da mochila. Vou fazer isso com as 2 partezinhas. E agora vamos fazer a alça, aquela mesma que a gente recortou. Nós vamos passar cola nas extremidades, em todo o comprimento, e vamos dobrá-la até a metade. Passe a cola na extremidade e vai dobrando até o meio, na verdade, ali, tá vendo? Passe um pouquinho de cola na extremidade e dobre até o meio. E você vai fazer isso com as 2 extremidades. Vai dobrar as 2 extremidades até o meio da faixinha, dessa maneira que eu tô mostrando no vídeo. Ó. E aí vamos fazer com a outra faixinha também. Depois, a parte que está com a dobradura, nós vamos colar no corpinho dele para não aparecer. E aí então, posicionar a mochila na alça atrás, passar a cola e segurar bem, gente. Tem que segurar um tempinho, porque senão a cola não segura, tá? Ó, tá vendo que soltou? Então passe um pouquinho de cola ali na alça e pressione a mochila até que cole completamente. Faça isso com as 4 partes.
Na mochila do personagem tem algumas emendas, que eu utilizei um papel laminado. Pode ser esses papéis de churrasco mesmo. Peguei um pedacinho, fiz umas tirinhas e fui colando ali, observando a imagem da mochila dele, tá? E ficou pronto o nosso Joel! Quer aprender a fazer a Ellie também? Clica no link que está na descrição do vídeo. E se você quiser adquirir a apostila com os moldes, a lista de materiais, é só clicar no link também e adquirir a sua, tá? Entre nas nossas páginas do Instagram, no Facebook, curta o vídeo, comenta, compartilha e até a próxima, espero que goste!